Bom dia, pessoal. Bom dia. Segunda vez sempre é mais forte, né, Cartacho? Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Alegria grande estar aqui em Fortaleza, a convite do nosso querido conselheiro, meu amigo José Tarcísio da Silva, que está aqui. Tarcísio, obrigado pelo convite. Obrigado por me dar essa alegria de estar aqui de volta a Fortaleza, de estar de volta aqui à nossa terra natal, para poder reencontrar aqui vocês que efetivamente fazem a economia não só do Ceará, mas do Brasil. E isso não é achismo, são os números que falam. Efetivamente o papel dos MEIs, já somos mais de 9 milhões, pessoal, já somos quase 9 milhões e 100. O último número que eu peguei na quinta-feira era 9 milhões e 81 mil em todo o Brasil. Então a alegria é grande voltar aqui para Fortaleza para reencontrar todos vocês. Oi, Cartacho, obrigado por receber aqui na sua casa. Dalvani, meu amigo Lauro, representando o nosso presidente da FIEC, amigo Ricardo, que aliás, não, Lauro, é o nosso presidente aqui do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, né, Cartacho? Nosso líder maior, nosso amigo Ricardo Cavalcante, que nos orienta e nos guia nesse contexto. E eu estou muito feliz, pessoal, além de estar aqui com vocês, é ver amigos, né, de trajetos, de momentos pretéritos que vivemos aqui no Ceará, né, Maia? Nosso secretário Maia Júnior, revê-lo aqui, uma alegria, meu amigo Sérgio. Meus parabéns para você. Eu fiquei chateado com o Serginho, porque eu digo, agora que eu estou lá no Sebrae Nacional, que a gente vai estar junto trabalhando para as pequenas empresas, o Serginho vai estar passando o bastão, mas eu tenho certeza que, obviamente, vai estar junto, e eu tenho certeza que o deputado vai fazer um excelente trabalho, sucedendo você. Serginho, não é fácil não, mas eu tenho certeza que vai fazer, juntamente com o Maia, juntamente com o Eduardo Neves, juntamente com o Banco Nordeste. E aí o Cartacho muito bem ressaltou, viu, Ítalo? Que realmente a gente está tendo um momento muito positivo, né? O Interface, pessoal, tudo que a gente faz, pessoal, é para entregar para vocês. E eu vou falar já desse início, que é a coisa mais importante que nos interessa aqui. Então, o Banco Nordeste, a gente está muito próximo, vocês são fundamentais para a gente, né? Os instrumentos do governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento, tem o Eduardo Neves à frente, nesse momento, fazendo um trabalho belíssimo também lá, sob a liderança do Maia, sob a liderança do governador. Enfim, pessoal, a gente, dentro dessa vertente que o Cartacho destacou, é cada vez mais poder levar crédito, porque quando a gente pergunta a vocês, que são quem fazem acontecer e a nossa razão de existir, o Sebrae só existe para servir vocês, para servir os MEIs, os micro e pequenos empresários desse país. E se a gente não estiver servindo de modo adequado e devido, vocês têm que chamar a atenção da gente, que a gente está aqui para fazer isso. Para vocês entenderem o contexto de onde a gente está no Brasil, hoje a gente tem 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenas empresas no Brasil inteiro. No que a gente tem dentro do Sebrae, do que eu chamo, o Cartacho já me escutou falando isso várias vezes, nosso conselheiro Tarcísio também, do que eu chamo de ecossistema Sebrae, a gente tem hoje 37.751 pessoas trabalhando no Brasil inteiro. São colaboradores diretos, 7 mil, são consultores, 8 mil, são agentes locais de inovação que a gente coloca nas empresas, tem tudo a ver com o nosso tema Inovar para Crescer, presidente Dalvani. Então são 37.751 pessoas no Brasil inteiro, trabalhando para servir esses 15,5 bilhões. E eu gosto também de explicar um pouco que o dinheiro que a gente recebe, meu caro Lauro, meu caro conselheiro Tarcísio, advém da contribuição das médias e grandes empresas, que são muitas delas filiadas, ou a grande maioria, à Federação das Indústrias, e também cabe a gente agradecer. Nós temos 484 mil empresas no Brasil que contribuem com parte da sua folha de pagamento para que a gente possa pegar esse dinheiro e reverter para os 15,5 bilhões, conforme a gente falou, que estão presentes em todo o Brasil. Então, como a gente lida com recursos, que não interessa dizer se é público ou se é privado, tem gente que acha que é um, tem gente que acha que é outro, meu amigo Roberto, meu amigo Fred, alegria revê-los aqui. Eu queria dizer para vocês, fazer uma brincadeira, Cartacho, que a gente tem um grande desafio, que é a gente dizer Milton Friedman, grande economista americano, obviamente prêmio Nobel em 1976, nos deixou em 2006,
Mas ele dizia o seguinte: existem basicamente 4 maneiras, Maia, da gente gastar dinheiro. Quando a gente gasta dinheiro que é nosso, com a gente mesmo, a gente é super criterioso, ou tem a tendência de ser super criterioso com o custo e com a qualidade. Quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros, a qualidade a gente já não acha que é tão importante, o que interessa é o custo. Quando a gente gasta dinheiro dos outros com a gente, aí a gente quer que a qualidade seja lá em cima, o custo não interessa se vai ser caro não. Essa é a tendência. E a 4ª maneira é gastar dinheiro dos outros com os outros. E aí a tendência é que a gente nem se preocupe com o custo e que a gente nem se preocupe com a qualidade. Então por que eu digo que o nosso desafio é a gente dizer, Cartaz, que não é fácil, Milton Friedman? Porque o Sebrae gasta dinheiro dos outros com os outros. A gente está só administrando ou tomando de conta. E aí a gente tem que dizer que a gente tem que ser extremamente criterioso. Primeiro no custo, porque não está fácil aí fora não. E a gente tem que valorizar cada centavo que está dentro de casa. E temos que ser extremamente criteriosos com a qualidade, que é a nossa obrigação de prestar um serviço cada vez melhor. Então a gente está num momento no Sebrae Nacional, onde o Sebrae Ceará tem um papel fundamental dentro desse contexto, liderado em âmbito nacional pelo nosso presidente Carlos Mérez, uma grande reconstrução. E eu sempre brinco e coloquei lá dentro do Sebrae logo no início que a gente vai desenvolver a cultura do amar, que é fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade e com foco em resultados. Então amar, alegria, meritocracia, austeridade e resultados. Essa é a grande construção, pessoal, que a gente vive hoje, nesse momento em que nós temos a obrigação, Cartacho, se Deus nos abençoar, minha cara Galvani, se Deus nos abençoar de concluirmos esse ciclo até dezembro de 2022, sobre a bênção sempre dele de Deus, de nós entregarmos em dezembro de 2022 um Sebrae infinitamente melhor. Não que ele tenha sido ruim, pelo contrário, ele foi muito bom, mas nós temos a obrigação de melhorar muito, senão a gente tem que ir para casa, pegar o chapéu e ir embora. Porque se não for para a gente se dedicar mais e pegar do nível que a gente recebeu e colocar no outro patamar, a gente não está fazendo nada. Então essa é a obrigação que nós temos de fazer, é nossa obrigação, é o nosso compromisso com cada um de vocês, e a gente espera que vocês nos cobrem bastante. E aí, se antes, meu caro Tarcísio, meu caro Maia, o nosso grande desafio para o MEI era a inclusão, pessoal, hoje o nosso grande desafio chama-se produtividade. Botem por gentileza essa palavra na cabeça e vamos ficar martelando ela todo dia. Produtividade. E produtividade é uma razão muito simples. É efetivamente o valor que a gente tem de um serviço ou de um produto dividido pelos recursos que a gente tem que evitar para poder efetivamente prover esse serviço ou poder produzir esse produto. Eu tive a alegria de, na semana passada, estar numa reunião da OCDE na França, juntamente com o nosso secretário especial, Carlos da Costa, do governo federal, representando o Brasil. E veja só, quando a gente imagina que, de um modo em geral, as empresas brasileiras têm 23% da produtividade das empresas americanas, Maia, 23%, já foi 40%, hoje é 23%, Serginho. E quando a gente imagina, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, MEIs, micro e pequenos empresários, nós temos em torno de 10% da produtividade da empresa brasileira, a gente vê, Roberto, o nosso gap, o quanto a gente tem que se esforçar para poder produzir mais, para poder produzir melhor. Então, produtividade, pessoal. Como é que a gente vai aumentar a nossa produtividade? Sermos mais eficientes, para efetivamente sermos muito mais produtivos. E aí eu encerro falando, obviamente, do nosso inovar para crescer. A inovação é fundamental. Sem inovação, a gente não consegue ser mais produtivo, a gente não consegue fazer mais e fazer melhor. E aí eu me lembro de Einstein, que ele dizia o seguinte: a criatividade, a imaginação, ela é infinitamente mais importante do que o conhecimento, por uma razão muito simples. O conhecimento, por mais que a gente tenha, ele é sempre limitado, pessoal.
mas a imaginação, a nossa criatividade, ela não tem limite. E se ela não tem limite, a nossa inovação, para que a gente possa crescer cada vez com mais produtividade, ela também não tem limite. Então é esse o legado que eu acredito que a gente possa entregar para quem for nos suceder, todos nós estarmos melhores. E a gente, pessoal, dentro desse contexto, cada vez mais, repito, encerro com esse nosso compromisso com vocês. Primeiro, 2 compromissos. Primeiro, Cartacho, Maia, da gente entender quais são as interfaces que a gente pode fazer da Alvaninho. Sob a coordenação maior, obviamente, do nosso presidente Tarcísio, nosso conselheiro, o que é que a gente pode entregar para o estado do Ceará em específico, Cartacho? O que é que a gente pode pensar em inovar para crescer e a gente desenvolver, Maia? Serginho na Assembleia, quais são as alianças que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer que não foi feito até agora? A gente tem sempre que nos perguntar o que é que nós estamos fazendo que a gente não precisa mais fazer. O que é que nós fazemos que não precisa mais fazer? E perguntar o que é que nós não estamos fazendo que nós precisamos fazer. Então eu pergunto para todos nós, o que é que nós não estamos fazendo, que nós precisamos fazer e devemos fazer. E colocar, obviamente, o Sebrae Nacional à disposição, via, obviamente, sempre o Sebrae Ceará, o nosso presidente Ricardo Cavalcante, o nosso diretor superintendente Joaquim Cartacho, o Alci, o Ayrton, grandes diretores, não na estatura física, não, Cartacho, o Alcizinho não pode dizer que é muito grande, mas na estatura de competência, de moral, todos os dois são belíssimos diretores. Mas colocar à disposição para a gente entender o que é que a gente pode construir melhor para o Ceará, Sargento. Viu, Maio? Colocar à disposição dentro desse contexto, aí temos a Décia nesse papel importante, encerrar dizendo para vocês que nós estamos nessa construção do Sebrae que o Brasil precisa. Então a gente tem que olhar, pessoal, muito mais o que nós somos hoje, muito menos o que nós somos hoje e muito mais aonde nós podemos chegar e o que nós podemos ser. E eu tenho certeza absoluta, que somatória, somando esses esforços de todos nós vamos construir um Brasil, nós vamos construir MEIs, micro e pequenos empresários, de um nível de qualidade e competência muito maior do que qualquer um de nós jamais sonhamos. Que nós tenhamos sempre a bênção de Deus. Muito obrigado por tudo.